Vamos, irmãos, abrir a palavra de Deus em Isaías 57. Repetindo a referência, profeta Isaías, capítulo 57. Estamos chegando longe, graças a Deus. Começamos no capítulo 1 de Isaías e já estamos hoje no capítulo 57, aí falta 9 capítulos para nós concluirmos o livro de Isaías. Isaías 57. Eu vou ler, os irmãos permaneçam assentados, texto um pouco longo, nós vamos ler versículo a versículo e pedimos: para, Senhor, que nós, teus filhos, ouvimos. Isaías 57, todos acharam? Diz assim: perece o justo, e não há quem se impressione com isso, e os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere esse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal, e entra na paz. Descansam no seu leito os que andam na retidão. Mas chegai-vos para aqui, vós, os filhos da agoreia, descendente da adúltera e da prostituta. De quem chateais? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura, não são os filhos da transgressão? Porventura, não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade, os que abrasais na concupiscência junto aos terebintos, debaixo de toda árvore frondosa, e sacrificai os vossos filhos nos vales e nas fendas dos penhascos? Por entre as pedras lisas dos ribeiros está a tua parte. Estas te cairão em sorte. Sobre elas também derramas a tua libação e lhes apresenta ofertas de manjares. Contentar-me-ia eu com essas coisas. Sobre monte alto e elevado pões o teu leito. Para lá sobes para oferecer sacrifícios. Detrás das portas e das ombreiras, põe os teus símbolos eróticos, puxa as cobertas, sobes ao leito e alarga-os para os adúlteros. Dize-lhes as tuas exigências, ama-lhes a coabitação e lhes miras a nudez. Vai ao rei com óleo e multiplica os teus perfumes. Envia os teus embaixadores para longe, até a profundidade do sepulcro. Na tua longa viagem te cansas, mas não dizes: é em vão, achas o que buscas, por isso não te desfaleces. Mas de quem tiveste receio? Ou temor, para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem de mim te importasses? Não é acaso porque me calo, isso desde há muito tempo, e não me temes? Eu publicarei essa justiça tua, e quanto às tuas obras, elas não te aproveitarão. Quando clamardes, a tua coleção de ídolos que te livram, levá-lo-á ao vento, um assopro, os arrebatará a todos, mais dos que confiam em mim, herdará, mais do que confia em mim, herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Disse-á: aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto,
habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. Por causa da iniquidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo, escondi a face, indignei, mas rebelde, seguiu-te o caminho da tua escolha, tenho visto os seus caminhos e os sararei, também os guiarei e lhe tornarei a dar consolo, a saber, aos que choram. Como fruto dos teus lábios, a paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para o perverso, diz o meu Deus, não há paz. Amém? Irmãos, nós vemos aqui, mais uma vez, o contraste entre o ímpio e o justo, entre o piedoso e o ímpio, entre aquele que adora ao Deus único e verdadeiro e aquele que adora os outros deuses, aquele que é fiel e aquele que é infiel, aquele que anda nos caminhos do Senhor e aquele que escolheu andar pelos seus próprios caminhos. São contrastes que eram visíveis na época do profeta Isaías, nos seus 40 anos de ministério profético, perto do exílio, meio ao exílio assírio, 720, e ele profetizou também o exílio babilônico, 586. Mas essa diferença, esse contraste, essa antítese entre os justos e os ímpios, não são prerrogativas daquele tempo. Elas continuam também no nosso tempo. Elas continuam também nos nossos dias. E ela é falada e cantada na Bíblia, nos Salmos, por exemplo. Como diz o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conceito dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore, plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha o contraste. Não são assim os ímpios. Não são assim os ímpios. São, porém, como a palha que o vento dos pés. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. E aqui o texto que nós lemos, ele começa assim: perece o justo, e não há quem se preocupe, não há quem perceba, é arrebatado da terra, é tirado, e não há quem note. Por um lado, nós vemos a injustiça operando, especialmente com o último rei de Israel, Manassés, antes do exílio. Ele é o rei, filho de Ezequias, que era um rei piedoso, mas Manassés foi um dos piores reis de Israel.
Segundo a tradição, foi com ele, foi o reinado dele, que o próprio profeta Isaías foi martirizado, né? Cerrado dentro de um tronco de uma árvore, como diz lá o texto da galeria dos heróis da fé, que uns foram cortados ao meio. E há quem diga que isso é uma alusão a Isaías. Não está na Bíblia, né? Mas entende-se que Isaías foi martirizado na época aí do rei Manassés. Mas isso não está na Bíblia, está na Bíblia que no reinado de Manassés, Manassés encheu a terra de sangue, né? Jerusalém de sangue, de uma extremidade à outra. Então eu não vejo, ele está dizendo, as pessoas não notam, as pessoas não se apercebem, as pessoas não estão nem aí para a gente usar uma linguagem de hoje. Estou nem aí, pouco me importa, estou me lixando para isso. Mas Deus está vendo. As coisas nem sempre são o que parecem. Os olhos do Senhor estão abertos, eles que não dormem nem toscaneja o guarda de Israel. O que parece ser uma derrota, na verdade, na visão do profeta, é um ato de misericórdia, é um ato de ser poupado. Eles são arrebatados, eles são levados antes de chegar o mal, antes de chegar a atrocidade do exílio, antes de chegar a mortandade vindo pelos babilônicos, os assírios, depois pelos babilônicos, eles são levados e eles descansam no seu leito. Quem vem assim, túmulo, eles morrem e descansam em paz. Você pode lembrar de Lucas, no capítulo 16, quando fala da morte do justo, de Lázaro, ele diz assim: morreu o rico, foi para o inferno. Morreu Lázaro, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Para mim, e os apóstolos Paulo, viver é Cristo e o morrer é lucro. Deus fala, esse é o destino do piedoso, do fiel. Nem sempre as coisas são o que parecem. Os olhos da fé enxergam além, enxergam a eternidade para a qual nós somos criados. Mas é um convite para o arrependimento, um convite para chamar as coisas pelos nomes que elas são. Pecado, vem de vós. E ele está falando para um povo estranho, está falando para Israel. E olha como ele trata Israel. Vocês são filhos da agoureia. Os proibiu a feitiçaria, proibiu consultar os mortos. Eles entraram naquela terra de Canaã, que manava leite e mel, uma terra próspera, uma terra rica, e Deus deu uma condição: tão somente que vocês não sigam o costume dos povos dessa terra, porque o dia que vocês seguirem o costume dos povos dessa terra, que eu tirei esses 7 povos que eram mais fortes do que vocês, eu tirei da frente de vocês também vão ser tirados dessa terra. Como que eles estavam? Fidelidade. Vocês são filhos da agoureia, vocês são descendência da adúltera, da prostituta. E o caminho do pecador, a ação do pecador, ou a atitude do pecador, todos os tempos é essa que está escrito aqui. É uma atitude de deboche, é uma atitude de escárnio. Eu falo, por que vocês estão mexendo, encarnando? E ele chega a dizer: para quem vocês estão dando a língua? Vocês vão conhecer. A irreverência não é própria do piedoso. A irreverência não é própria do homem e da mulher que teme a Deus, daquele que anda nos caminhos do Senhor. A irreverência é própria do ímpio, daquele que se afasta do caminho do Senhor. Você pode ter percebido e até examinado a linguagem do texto. Pessoal, você sobe aos montes e coloca aí o seu leito, a sua cama, e você alarga a sua cama, né? E você recebe os seus amantes, os adúlteros, encobre as suas cobertas, vira a sua
O adultério aqui, por um lado, o adultério espiritual, o adultério de largar a Deus e ir após a outros deuses, e vários deuses, Por isso a figura da prostituta. Como que é, Deus? Que isso se multiplica hoje. Há um só Deus, Deus vivo e verdadeiro. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, segundo Timóteo 2,5. Mas já os homens procuram vários deuses, vários salvadores, várias fontes, vários refúgios, mas só o Senhor é o refúgio verdadeiro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu. Mas essa figura forte do adultério, era própria também, porque o culto pagão era marcado também por orgias sexuais. As sacerdotisas pagãs, via que elas eram prostitutas. Então, eles trocavam o Deus que pregava, que ensinava, que mostrava um caminho de santidade e retidão, por um caminho de libertinagem, por um caminho de luxúria. E está diante de nós, irmãos. O linguajar bíblico, a bênção e a maldição. O caminho da santidade ou o caminho do pecado. Ele chama esse povo e diz: vocês oferecem os vossos filhos nas fendas dos vagos. Vocês aparecem diante do rei. O rei aqui é um tipo de Deus, o Deus Moloque. É quem eram queimadas as crianças, oferecidas como sacrifício vivo. E até rei de Israel, como Acabe, fez isso. Ofereceu o seu próprio filho, queimou o seu próprio filho ao Deus pagão. A diferença do nosso Deus é Deus. Nosso Deus diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Salmo 37 diz: a sua descendência será uma bênção. Crê no Senhor Jesus, disse Paulo para o carcereiro de Filipe, e será salvo tu e tua casa. Disse Josué: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Quando Moisés quis barganhar, quando o faraó quis barganhar com Moisés na saída do Egito, ele fez várias propostas, e uma delas, diante das pragas, foi: olha, vai, mas fica aqui quem vai, quem há de ir sacrificar o Senhor. Ele disse: não, deixa aqui as crianças. Ele disse: não, nós vamos com os nossos filhos, nós vamos com os nossos filhos. A fé cristã não abandona as crianças, são heranças do Senhor. E eles sabiam que isso era errado, eles sabiam que isso era vergonhoso. É porque oferecemos varas, as fendas, em lugares escondidos, que sabiam que era pecado, e multiplicavam os seus deuses, os seus ídolos. E diz: você vai, você caminha longa distância, e você se cansa, mas você não desiste, você não desanima, porque você encontra o que você está procurando. Se você pegar esse texto fora do contexto, você acaba até pregando sobre ele de maneira errada, né? Igual a gente já viu por aí, e virou até já tema de mensagem, de campanhas, de séries, de até moto de algumas pessoas. Aquele fala assim: a uma ou outra ajudou, e ao seu próximo disse: ser forte. Bonito, né? Só que sabe para quem está sendo dito isso? É um fabricante de ídolo, de idolatria, para outro. Então, vamos fabricar mais ídolo, né? E aí o crente não lê a Bíblia, né? Dá aquela picada para um versículo só e acha que isso aí é uma coisa boa. Não, está falando ajudar o seu irmão é uma coisa boa, mas esse versículo não está dizendo isso, está dizendo construir ídolos. E esse aqui, você caminha, e você se cansa, você se fatiga, mas você não desiste, você não desanima, porque você encontra, pelo menos entre aspas, aquilo que você está procurando. Isso aqui, irmãos, é uma expressão, é uma vitrine daquele ativismo religioso, mas no caminho errado. Você pode ser religioso,
Você pode estar na direção errada. Você pode ser dedicado, mas você pode estar dedicado para o mal. Você pode estar empenhado, ser perseverante. A sua perseverança, o seu talento pode estar sendo usado em uma coisa que é para o mal. Eles faziam isso. E por vezes o ímpio faz isso, ele se cansa. Ele vai longe. Vai longe. Quem sou eu para respeitar a fé, a crença de alguém? Por só não citar exemplo. Mas quantas pessoas fazem isso, invejam, Deus está dizendo, você vai longe, você faz peregrinação, você gasta dinheiro, você se cansa, você se fatiga, mas você não desiste. Só que não direção errada. Chama de Deus aqueles que não são deuses. Que a salvação onde não tem salvação. Que a cura onde não tem cura. Está buscando no lugar errado. E aí Deus, irmãos, Deus agora ele fala de maneira clara. Porque vai vir o dia dos juízos. No caso aqui, do exílio. No nosso caso, que vivemos em outra época, a volta de Jesus, a consumação de todas as coisas. Quando ele vai vir buscar os seus, nós estaremos para sempre com o Senhor. Inclusive, vão perecer no inferno. Aí diz assim, nesse dia, você clama aos seus ídolos, e eles que te socorram. Porque na hora do aperto, quando a tribulação vem, quando a pessoa, o sujeito, está ali no olho do furacão, até o ateu grita, ai meu Deus. Não é isso que acontece? Ai meu Deus. E aí Deus fala assim, clama os seus deuses. Pede para o seu Deus que ele vai que te socorra. Ele fala, ó, põe eles no vento. Se botar eles no vento, eles não vão ficar de pé. Ou seja, esses deuses são deuses de nada. Deus, ele é o único Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não conhece outro. E aqui, irmãos, no versículo 14 em diante, nós temos agora um poema de consolo, um poema de conforto, uma declaração de socorro de Deus para mim, para você, para todos quanto aqueles que clamam ao Senhor, que podem ser abandonados por esse mundo, mas não são abandonados por Deus. Porque a palavra diz que mesmo que uma mãe viesse se esquecer do seu filho, ele diz, eu não me esquecerei de ti. Você está sempre diante dos olhos de Deus. As mãos do Senhor estão estendidas sobre a sua vida. E como nós gostamos dessa palavra de consolo, e eu vou pedir para você gravar algumas palavras aqui, desse consolo. Caminho. Vai gravando. Caminho. Companhia. Cura e paz. Só isso aqui, se a gente juntar, já dá uma mensagem de consolo, de ânimo, de estímulo para cada um de nós. Caminho. Companhia, cura e paz. O clamor dele aqui é aterrai um caminho para o meu povo, diz o Senhor. Quando a gente fala de desenvolvimento, de infraestrutura, um país, uma nação, um estado, a gente pensa em rodovia, a gente pensa em transportes, para fazer fluir a produção, para dar acesso, e até mesmo na nossa vida pessoal, doméstica, no nosso convívio social, a gente pensa assim também. É você que tem no seu carro, quando você recebe um convite, vai ter uma festa de aniversário, vai ter um casamento, você só pensa logo, o caminho é bom, o acesso é fácil, na estrada é legal, tem lugar para estacionar, você pensa logo nisso. Não é que você não vai vencer dificuldade para estar com alguém que você considera, mas que esse é o pensamento que vem, sobretudo na cabeça do motorista, ele fala assim, aterrai, preparai caminho para o meu povo.
endireitai as suas veredas, tampai os buracos, acerta tudo. É difícil a gente não pensar aqui em Isaías 40, em alguns textos do Novo Testamento, onde esse texto do profeta Isaías é aplicado sobretudo a João Batista. João Batista, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai a vereda ao nosso Deus. Essa ideia de progresso, né, a palavra de endireitar, o progresso, ela tinha a ver com um grupo, né, uma guarda do rei, que ia à frente, preparando o caminho, tampando os buracos. É um trabalho que a gente conhece hoje, a terraplanagem. O que faz? Se existe uma depressão, vem ali e eleva. Se tem uma subida, um monte, ele vai, desbasta aquilo ali, e ele tenta tornar o caminho plano. Os exilados, quando voltassem do exílio, eles poderiam encontrar caminhos tortuosos, caminhos perigosos, caminhos difíceis. Eles estavam falando assim: aterrai, preparai o caminho para o meu povo. Isso não se cumpre só em João, se cumpre em Jesus. Nós lemos aqui na devocional, a irmã leu de maneira providencial João 14, o versículo 6 vai dizer, Jesus respondendo a Tomé, foi graças a Tomé que diz que precisava ver para crer, né? Tinha pouca fé, mas é graças a Tomé, a pergunta dele, nós temos essa resposta aí. Tomé perguntou: Senhor, mas a gente não sabe para onde tu vais, como saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você vai ter um caminho plano, você vai ter um caminho endireitado, você vai ter uma estrada lisa, você vai poder pisar macio, você não vai ter grandes obstáculos na sua frente, você vai ter um caminho livre diante de você, você vai ter portas abertas, você vai ter oportunidades. Isso se chama salvação, isso se chama Jesus. E o melhor dessa estrada é que toda vez que hoje a gente pega uma estrada muito boa, a gente já acende uma luzinha aqui e diz: daqui a pouco chega um pedágio. Daqui a pouco chega um pedágio. Se a estrada for muito boa, pode ter certeza que tem uma daquelas casinhas, né? De ponto em ponto, e tem vezes que você não dá nem para correr muito, daqui a pouco já chegou outra. Quando você está viajando, em Cristo não tem pedágio, não tem conta a ser paga, não tem acerto a ser feito, não tem jeito. E Deus, no meio dessa injustiça, no meio do caos, no meio dos ímpios que prosperam, como o Salmo 37, eu não tenho inveja, não se inquiete, não se irrite com isso vai passar logo. Deus fez um caminho para você, um caminho eterno, um caminho plano, um caminho liso, um caminho reto, um caminho verdadeiro, um caminho eterno. E a única coisa que você precisa fazer é estar nesse caminho, na direção certa, no único caminho que é Jesus. Porque se você estiver na direção errada, se você estiver no caminho errado, todo o seu esforço, todo o seu suor, toda a sua fadiga será vão. Você vai perecer, você vai morrer, você vai ser condenado. Então esteja no caminho certo, atente-se para isso, no caminho certo. Um texto que eu gosto muito, vou ficar devendo a referência, mas aqui em Isaías mesmo, olha assim, nesse caminho, nem o louco errará, nem o louco errará. É um caminho tão certo. Você viu aquele endereço quando você está passando por alguém? Hoje o pessoal não faz mais isso, você põe lá no GPS, no Google, todo mundo vai ali. Mas há um tempo atrás a gente explicava o caminho para alguém e falava: você falava assim, é tão fácil que até a criança vai. Não tem erro, não tem erro. Pior que às vezes a gente errava, né? Não tem erro. Mas o caminho que é Jesus assim não tem erro. Até um louco, até uma criança, é certo. É só estar no caminho. Mas lembre-se, não há outro. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, o caminho plano, o caminho reto, o caminho seguro e, sobretudo, um caminho livre de pedaços.
grátis, um caminho gratuito. A primeira palavra que eu pedi para você gravar foi caminho, a segunda foi companhia. É muito ruim ficar sozinho. A gente precisa da presença de Deus. A gente precisa estar junto com Ele. Até os animais são assim. Não sei se você tem animal de estimação, mas você está no canto, daqui a pouco ele vem para perto de onde você está. A gente tem necessidade de presença, necessidade de companhia, necessidade de alguém. Isso até nos encoraja. Quando a gente está sozinho, tem gente que assobia, canta, fica com medo, e de noite, sobretudo, quando a gente está acompanhado, a gente se sente melhor, mesmo que você só presinta assim, né, que o Eduardo vai correr comigo. Está comigo, né, mas qualquer história, mas se eu estiver com ele, eu estou assim, vamos junto, né? Vamos dar mais força, outro Eduardo. Dá mais força, dá mais coragem. E tem pessoas que a gente diz, pode ser essa sua experiência, mas fulano é tão inacessível, né? É difícil a gente falar, conversar, não sabe como agradar, passar assim, nariz em terra. Aí Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus eterno, o Deus que tem princípio de dias e não tem fim de dias, o Deus que de eternidade a eternidade é Deus, o Deus que não precisa da prata, do ouro, o Deus que não precisa de você adorando Ele a Deus, você não adorando Ele a Deus. Tem gente que pensa nisso quando ele adora, e quanto mais adora, Deus cresce, assim, o combustível de Deus aumenta. Quando você ora, Deus chama. Não, Deus é Deus, você orando, não orando, você crendo, não crendo, você amando, não amando, é o autossuficiente. Aí ele diz para o seu povo, consolando, assim diz o santo, o alto, o sublime, habita no alto e no santo lugar. Ele habita, mas habita também. E como são bons esses mais, essa adversativa da Bíblia, né? Habito no alto e sublime lugar, mas habito também no contrito, abatido de espírito, para vivificar o coração do contrito e para vivificar o espírito do abatido. Essa talvez seja uma um dos paradoxos de Deus, um dos paradoxos da mensagem cristã, que o Deus Todo-Poderoso é o Deus também todo-bondoso, que o Deus que é justiça é o Deus que também é amor, o Deus que é transcendente é o Deus também que é imanente. O Deus do céu não é só o Deus do céu, é o Deus da terra, o Deus que habita no santo e sublime lugar, habita também com você. O Deus que tem adoração dos querubins, como Isaías mesmo viu, dizendo santo, 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 aqueles 6 angelicais com 6 asas. O Deus que ouve a oração, a adoração daqueles 6 angelicais, é o Deus que ouve também o seu louvor, é o Deus que ouve a sua oração, é o Deus que está perto de você. O Deus dos céus é o Deus que está no seu quarto, está na sua cama, está quando você chora, está quando você está angustiado, e Ele não deixa cair no chão nenhuma das suas lágrimas, porque Ele é o Deus presente. Êxodo 25, 8. Quando Deus mandou fazer um tabernáculo, era lindo o tabernáculo. Depois o templo também era lindo. Mas a grandeza não é a beleza do tabernáculo e do templo. É o propósito do tabernáculo e do templo. E me farão um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. Deus queria estar no meio do seu povo, companhia, presença. Depois vem Jesus e João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou conosco. Aí a gente progride um pouco mais, e a gente vai lá em Apocalipse 21, João tem uma visão, diz que houve uma voz por trás de si dizendo: eis o tabernáculo de Deus, com os homens de Deus está com eles. Deus estará no meio deles, Ele será o seu Deus, Ele será o seu povo, e Ele enxugará dos seus olhos todo lágrima, jamais a morte, o dor e o pranto, as primeiras coisas passaram.
companhia. Deus é o Deus que quer ser presente na sua vida. Caminho, presença e cura. Ele diz: não vi o que você está fazendo, e eu cheguei perto. Eu te tomei pela mão. E ele diz: eu te sarei, eu te curei. E ele fala isso 2 vezes no texto. Jesus ele veio tendo curas, milagres. O Evangelho de João chama de sinais. E chama de sinais porque os sinais apontam para uma coisa maior. Deus é o Deus que te sara. Deus é o Deus que te cura. Mas Ele quer curar muito mais do que a sua enfermidade física. E realmente não há impossíveis para Deus. O Deus que criou tudo do nada. E quando perguntaram: você crê em milagre? Crer em milagre não é difícil se você crê na criação. Se você crê que Deus criou todas as coisas, essa complexitude universal, o universo, macro-universo, micro-universo, do nada, Ele faz tudo funcionar e sustenta tudo pela palavra do seu poder, Ele não pode curar. Ah, não, mas é no estômago, é nos rins, é no coração. Olha, Ele fez tudo isso aí do nada. Então não pode curar, ressuscita mortos. Só que todo mundo que foi ressuscitado, com exceção de Jesus, o que aconteceu depois? Morreu. Todo mundo que foi curado ficou doente no morro, porque a gente morre nessas falências do nosso corpo mesmo. Então nós somos transitórios. Deus quer curar a sua alma. Deus quer curar o seu espírito. Os sãos, disse Jesus, não precisam de médico, mas de doentes. Eu não vim chamar santos. Eu não vim chamar os pecadores ao arrependimento. Deus quer curar você fisicamente, porque Ele te ama. Mas muito mais do que isso, Deus quer curar você interiormente. Ele quer curar a sua alma. Ele quer curar a sua vida. Ele quer que você seja santo. Você seja santo na presença dele. Vamos lembrar as 4 palavrinhas? Caminho, companhia, cura, paz. O perverso, o ímpio, porém, não tem paz. Mas o justo tem paz. Provérbios 15:16. É melhor pouco, onde há o temor do Senhor, do que grandes tesouros, onde há inquietação, onde há falta de paz. O ímpio aqui, ele diz que é como um mar agitado. Isaías, capítulo 57, diz: ele é como um mar agitado. Ele não sossega. Ele não tem paz. Ele não para. São como as ondas de um mar bravio. Independe dele. Ele não para. Está sempre querendo mais. Aquele que é corrupto se corrompe cada vez mais. Aquele que rouba cada vez mais. Aquele que faz o mal, parece que ele não sossega. Ele planeja, ele trama, ele faz o mal. Ele não se aquieta. Ele não tem paz. Judas, ele pega, Judas o apóstolo, não os Iscariotes, ele pega esse texto, ensina na sua epístola. Ele fala com os ímpios dizendo assim: eles pereceram no caminho de. Deixa eu esquecer, senão já era para ter acabado. Eles pereceram no caminho de Caim. Prosseguiram no caminho de Caim. Eles prosseguiram no caminho de Balaão. Pereceram na revolta de Coré. Eles são como as ondas bravias de um mar, espumando a sua própria sujidade, a sua própria sujeira. E quanto mais eles se enraivecem, quanto mais eles se enfurecem, mais eles botam para fora a única coisa que eles têm: sujeira. O ímpio não tem paz, mas o crente tem paz. Em paz no peito, logo pega no sono, porque só o Senhor que fazes repousar seguro. Deixo-vos a paz, disse Jesus. A minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dar. Deixo-vos a paz. Ao cântico,
nós cantamos, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, é porque eu amo o meu Senhor. E o texto acaba dizendo o contrário disso para o ímpio, mas os ímpios não têm paz. Vamos orar, mas lembre dessas palavras: caminho, companhia, cura e paz. É o que nós precisamos. Vamos com a fé? Vamos orar ao Senhor. O caminho reto, aplanado, certo, Jesus. Companhia, presença, Deus que habita no alto santo lugar, habita também com você. Cura, Ele é o Deus que te cura, que te sara em paz. Ele é o Deus que atua em paz.